E a intensidade emocional, que às vezes as emoções à flor da pele, leva ao desequilíbrio. E quando a gente fala desequilíbrio, a gente fala de uma polaridade, de ir para o desequilíbrio de Xangô. Se Xangô é desequilíbrio e eu busco desequilíbrio para a minha vida, eu não me conecto com essa energia. Eu vou responder por aquele desequilíbrio. Então, todo excesso e desequilíbrio, eu não vou estar conectado com Xangô. Então, eu preciso fazer um movimento a Xangô de buscar o entendimento, a razão, o conhecimento, o fiel da balança perfeito, né? Para pelo menos dentro de mim, para que eu possa escolher um parceiro ou uma parceira de acordo com aquilo que meu coração hoje está pedindo. E não o que o meu ego está pedindo, que já passou por tantas e tantas e tantas experiências, que eu não quero mais viver isso. Então, Xangô te traz essa razão e a Yansan ela vai te trazer o movimento correto para você tomar a decisão e fazer a escolha perfeita. Mas o problema é que a pessoa não se conecta dessa forma que eu estou falando e ela acaba se conectando pelas situações que ela está passando na carne mesmo, né? Pelo movimento da carne, pelo movimento do ego, né? E acaba se desconectando da divindade que habita dentro dela. E aí ela vai encontrar ressonância em parceiros, talvez, que ainda está dentro dela, ela não conseguiu tirar dentro dela. Ela não conseguiu equilibrar isso dentro dela, não buscou ajuda para poder se livrar dessas situações, não fechou os ciclos que deveria ter fechado, então aquilo, como ainda está nela, vai ser o movimento, vai ser para aquela direção, que é os chamados dedos podres, né? Sim. Aí, já que você trouxe nisso, eu queria trazer um conceito aqui. Esse movimento que você fala de, por exemplo, pedir ajuda, isso, para mim, é um movimento mais terapêutico, ele sai um pouco da espiritualidade. Tudo bem que os dois estão conectados, mas faz sentido? É um movimento terapêutico isso? Exatamente. Por exemplo, quando uma pessoa ela está em desequilíbrio, vamos botar um exemplo nosso, porque os orixás eles afetam diretamente o nosso comportamento e aí determinam ações em nós. Então, se eu estou num movimento de desequilíbrio dentro de mim e eu sei que eu preciso, vamos botar assim, eu preciso buscar um psicólogo para me tratar, para cuidar de mim, para olhar para mim, esse movimento que já está movimentando isso em mim, é Xangô. Por exemplo, é uma energia que está buscando, que vem da alma, é um movimento almático, que vem para o ego falando assim, ó, busca se conhecer, busca equilíbrio, porque senão você vai continuar se conectando com pessoas que não prestam. E aí você acha uma pessoa. Essa pessoa te ajuda a se equilibrar. Então, ela te assenta, te ajuda a você controlar suas emoções, equilibrar suas emoções, e aí você sai de uma forma com outro tipo de movimento para a vida. Então, movimentos terapêuticos que buscam equilíbrio de saúde, equilíbrio psicológico, equilíbrio mental, tem energia de Xangô envolvida, porque está falando a palavra equilíbrio. Falou a palavra equilíbrio em qualquer área da vida, você está falando de Xangô. Porque equilíbrio está ligado com a justiça, com o justo. Eu estou buscando a justiça dentro de mim. Tá. E deixa eu entender ainda sobre esse assunto. É por isso, então, que você, hoje, o trabalho que você faz, ele é um trabalho terapêutico e espiritual junto, porque as duas coisas estão ligadas, por isso que você, inclusive, ensina as pessoas sobre constelação familiar, formações que você fez, você foi muito para essa linha? Exato. Então, quando a gente pega esse conhecimento dos orixás e adapta aos outros tipos de terapia, como a própria constelação, a gente consegue ver no campo da pessoa as energias de seus próprios orixás que estão desalinhadas, que precisam de equilíbrio. E quando a gente enxerga isso, a gente reequilibra o sistema da pessoa, sabe? Porque a gente tem todas as energias em nós, todos os orixás estão conosco. Só que às vezes eu estou com falta de equilíbrio interno, eu estou com falta de ordem, estou sem paciência, sem tolerância. Então, o meu Oxalá está lá embaixo. Eu estou sem organização na minha vida, estou sem disciplina, estou sem algum. Então, eu não busco conhecimento nenhum, nem quero saber de livros, então não tem Oxóssi, não tem expansão de conhecimento. Então, quando a gente conhece o que os orixás
as suas virtudes, seus sentidos da vida, e o que eles determinam em nós, a gente começa a ver quantas áreas da nossa vida a gente precisa dessas energias. E não é propriamente dito, eu preciso ir lá no terreiro para poder me conectar a essa energia, ela já habita em nós. Eu só preciso entender, eu só preciso me conectar com ela, sabe? Para eu poder fazer o movimento correto. E esse ano vai ser para isso, vai ser, se você tiver alinhado, se você tiver se permitir ser guiado pela espiritualidade, o movimento ele tende a ser correto. Então é um ano que a gente tem que caminhar dentro da balança, dentro do caminho justo, para que o movimento seja perfeito. Muito legal, muito legal. Eu queria só mais um exemplo de tudo que você trouxe, que eu acho que é um exemplo que vai fazer sentido para todo mundo, que é um crescimento profissional e financeiro. Como que seria um exemplo claro disso, pegando Xangô e Yansan, quais são os movimentos, sabedoria, por exemplo, toda essa questão da coragem para esse pilar da vida. O que você recomendaria que a pessoa que está nos assistindo fizesse? Então, olha só o movimento que muitas vezes nos acomete, e é tão simples, mas esse movimento é um movimento de Xangô e Yansan junto. Por exemplo, eu estou aqui, eu tô olhando minhas contas e estou vendo que está aquela bagunça. Eu não sei de onde entra, eu não sei de onde sai, eu não guardo notinha, não faço conta, eu não sei, não sobra nada. Chega no final do ano, do mês, cadê o dinheiro, para onde foi? Estamos falando todo mundo a mesma língua? Estamos falando tudo. E aí a gente é pautado por uma energia que fala assim para a gente: caramba, você tem que organizar isso. Você tem que equilibrar suas contas, suas finanças. No momento que eu entra em mim um pensamento de organizar, de botar em ordem, na Umbanda a gente chama isso de um orixá, que é Ogum. Ogum é a ordem, é a ordenação, é botar as coisas em ordem. Quando eu começo a organizar, falei, então vou fazer uma planilha. Vamos lá, vamos planilhar, vamos pegar uma planilha financeira. Eu começo a planilhar. Bom, quando eu começo a botar em ordem as coisas, eu começo a ver equilíbrio. Opa, tá saindo aqui. Opa, saiu demais aqui. Ih, caramba. E agora, a partir daí, eu consigo fazer o movimento correto. O movimento correto seria o quê? Opa, gastei demais em lanchinho. Gastei demais com saídas. Gastei demais com essa supérflua, que não era para ter comprado isso. Agora sim o movimento está equilibrado. Entendeu? Mas precisou de ordem. A ordem levou o equilíbrio levou o movimento correto. Então, aqui eu falei de 3 orixás que afetam diretamente esse contexto, esse movimento da vida. Ogum, Xangô e Yansan. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala de equilíbrio, desse exemplo que você está trazendo, você está falando de equilíbrio do material com o espiritual, é isso? Em todas as áreas da vida, em todos os campos. Equilíbrio, vamos botar assim, vamos botar no físico, o campo físico. Pô, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não buscar equilíbrio, você vai lá e faz o exame de sangue. Aí você apresenta para o médico. O médico, opa, tua taxa aqui está assim. Cara, tem que equilibrar isso. E quando a gente faz o exame de sangue, tem as taxas já de equilíbrio lá, mostrando, ó, tem que ficar entre esses aqui. Aí você está fora. Está fora é desequilíbrio. Está fora do... Xangô é o limite. É o limite, passou do limite, está desequilibrado. Então, eu tenho que encontrar o equilíbrio. Então, vou buscar saúde. Então, vou buscar equilíbrio. Eu vou cuidar de mim. Qual é o movimento para eu poder equilibrar isso? Movimento, sempre quando eu falar a palavra movimentação, estou falando de Yansan. Então, ó, movimento para buscar o equilíbrio. Pronto. Aí entrei com Yansan, encontrei um condicionamento físico melhor, fui fazer um exame e saiu tudo normal. Então, esse é dentro do campo físico. Se eu transferir isso para o campo psíquico, foi aquele exemplo que eu dei, para o campo mental também, mesma coisa, e para o campo espiritual é quando eu não estou buscando nada, e alguma coisa me atiça, assim, putz, eu tenho que conhecer Umbanda. Alguma coisa me... Nossa, toma o meu coração, quero conhecer um pouco mais de Umbanda, e aquilo lá está ligado. O movimento é de equilíbrio no campo espiritual, porque você está precisando.
O campo espiritual é um ambiente que a gente não está vendo, a gente só sente. Tem os clarividentes, ok? Mas a gente mais sente ele do que vê. Então, a gente busca uma religião, busca uma doutrina para a gente se conectar a um campo que a gente não vê, só sente. E aí, essa busca, ela tem que acontecer. E aí, quando você encontra um local fiel, um local justo, pronto, você encontra um equilíbrio espiritual que você estava precisando. Encontrou Xangô no local, entendeu? Muito legal. Porque essa questão do equilíbrio, só uma coisa aqui antes, que eu estou acompanhando os comentários, o pessoal do Instagram está reclamando um pouquinho de eco, tá? O Espiritualidade Talks, ele está acontecendo no YouTube. Se você quiser assistir com mais qualidade, vai para o YouTube, só digitar Ricardo de Napoli no YouTube que você encontra aqui nosso Espiritualidade Talks, tá? E, galera, deixa o like aí. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa o like. A gente bateu aqui 120 pessoas ao vivo e eu tava olhando, não tem nem 100 likes ainda, tá? Então, ó, deixa o like aí, vamos crescer esse número de like aí, trazer mais gente aqui para a conversa, tá? Larga o dedo. A gente já vai entrar aqui na sessão de perguntas e respostas, então, se você tem dúvidas sobre o assunto, manda suas perguntas aí, a gente vai voltar, vai responder todas as dúvidas aqui no final da nossa conversa, tá?